Gênesis 21, do 1 ao 20, diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, porque envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, aproximadamente de 50 a 100 metros de distância. Porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, Agar começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. A história que nós acabamos de ler, ela registra logo momentos após o nascimento de Isaque. Isaque era o filho da promessa. Abraão tinha agora 100 anos de idade, a sua mulher Sara 90 anos de idade, e eles estavam muito felizes, porque a promessa tinha acabado de se cumprir. Uma mulher velha, de 90 anos, ainda por mais estéril, para agravar a situação, para provar que aquilo era totalmente, humanamente impossível, Deus cumpriu a sua promessa e agora estavam Abraão, Sara, felizes, como a promessa diria. E o próprio nome de Isaque simbolizava riso. Eles riam, celebravam, festejavam o cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer então que Sara, aquela mulher velha, agora tinha a honra e o prazer de poder amamentar seu filho. E Isaque, amamentado, crescia forte. Isaque, a cada dia que passava, ele se fortalecia. A Bíblia vai dizer que chegou então o momento do desmame. Pela cultura da época, muito provavelmente entre 2 e 3 anos de idade. Por que que o momento do desmame tinha que ser celebrado? Porque naquela época a mortalidade infantil era muito alta. Então, quando a criança atingia esse nível do desmame, quer dizer que ela passou pelo período mais perigoso da mortalidade infantil. Então, por isso, naquele momento, Abraão fez uma grande festa.
para celebrar o desmame, o menino Isaac, o menininho Isaac, crescia fortalecido, o milagre, o cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer que Abraão então fez uma grande festa para celebrar esse desmame de Isaac. Nessa grande festa, o filho mais velho de Abraão, que tinha aproximadamente aqui 16, 17 anos de idade, esse filho mais velho de Abraão era filho de Abraão com a escrava Agar. Era o filho da precipitação, o filho da escrava. E ele, adolescente, diz a Bíblia que quando ele viu o menino nessa festa do desmame, ele começou a zombar do menino. Começou a zombar de Isaac. A Bíblia não vai dizer por quê. Mas sabe como é que é adolescente? Chama de orelhudo, de cabeçudo, ô cabeção, ô cabeça de nós todos. Eu não sei qual era aí o motivo da zombaria de Ismael para com Isaac. Mas Sara, que já vinha nutrindo uma certa rivalidade com Agar, quando viu que Ismael zombava do seu filho, ela ficou enfurecida. A Bíblia vai dizer que ela ficou completamente transtornada. Ela chegou então para Abraão e falou assim: Abraão, o negócio é o seguinte, eu não suporto conviver com essa mulher e com o filho dessa mulher. Abraão, você vai ter que tomar uma decisão. Abraão, você vai ter que mandar essa mulher embora de casa. Ela e o seu filho não são dignos de crescerem juntamente com meu filho. Abraão, você tem que tomar essa decisão. Manda Agar e o filho dela embora de casa. Abraão ficou perturbado. Afinal, Ismael era também seu filho. E perturbado Abraão ficou. E a Bíblia vai dizer que quando Deus viu que Abraão ficou perturbado, Deus então trouxe aqui uma mensagem para Abraão. Versículos 12 e 13. E Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Nós vemos aqui que Abraão ficou muito perturbado, porque ele tinha que tomar a decisão de expulsar de casa a escrava, mas também juntamente com ela o seu filho. Então ouve do Senhor um recado e pasmem. Olha qual foi a direção de Deus. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, ouça o conselho de Sara. Abraão, faça o que Sara está falando. Mas peraí, como assim? Qual foi o conselho de Sara? Mandar embora para o deserto uma mulher com um filho adolescente no meio do deserto, sem nenhuma perspectiva, sem ter para onde ir, sem ter rumo. Porque Deus permitiu que Agar e Ismael fossem lançados no deserto. E muitas vezes nós questionamos os desertos da vida que nós atravessamos. Porque Deus permite que eu passe por essa enfermidade. Porque Deus permite que eu passe por esse momento de tribulação. Porque Deus permite que eu passe por essa situação de dificuldade. Parece que Deus é insensível. Parece que Deus é um tirano. Parece que Deus tem prazer em me ver sofrer. Olha que loucura. Deus mandou uma mulher sozinha, com um filho adolescente no meio do deserto. Eu queria refletir contigo sobre isso. Por que Deus, muitas vezes, permite que nós passemos por deserto? Nós vemos então que Agar foi para o deserto com seu filho Ismael. A Bíblia vai dizer que na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, pegou uma vasilha de água, botou nas costas de Agar, despediu Agar, despediu seu filho, e eles foram pelo deserto de Berseba. A Bíblia vai dizer então que eles seguiram no meio do deserto, vagueando, perambulando, meio que sem rumo, sem destino, até que os recursos acabaram, até que os pães acabaram, e principalmente aquela vasilha de água, única vasilha de água que eles tinham, secou, a água acabou, e Agar ficou desesperada. Agar então entrou em pânico. Ela, quando viu o seu filho desfalecendo, o seu filho amado desfalecendo,
Ela então pegou seus filhos, deitou seu filho debaixo de um arbusto e saiu cerca de 100 metros de distância, porque ela não conseguia ver o seu filho morrendo, o seu filho amado morrendo, e talvez ali revoltada, se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que eu não fiz nada para merecer isso? Porque eu estou aqui, tudo acabou e agora é meu fim, não tem saída, não tem jeito. E a Bíblia vai dizer então que no meio desse momento, onde o recurso acabou, onde ela pensou que era o fim, onde não tinha saída, o anjo do Senhor gritou dizendo: Agar, por que você está aflita? Eu ouvi o choro do menino. Levanta o menino e veja uma fonte de águas que eu preparei para você. E mais, Agar, o seu filho será a raiz de uma geração numerosa. O seu filho será a raiz de um povo numeroso que virá adiante dele. Por isso, Agar, não tenha medo, eu estou cuidando de você. O que eu aprendo aqui? Primeiro motivo, porque Deus permite que passemos pelo deserto, é porque Deus quer que nós tenhamos as nossas próprias experiências com Ele. Até o momento você vai ver que Agar era a escrava, Ismael, o filho da escrava. Até aquele momento, desde que Agar chegou na casa de Abraão, ela ouve as experiências que o seu patrão tinha. As experiências de Abraão. Ela tinha saído de casa há pouco tempo e que ela viu com seus próprios olhos uma velha de 90 anos amamentando, dando a luz e amamentando. Ela sabia que os outros tinham experiências. Abraão tinha experiência, Sara tinha experiência, mas Agar tinha o quê? Ismael tinha o quê? Afinal, o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Eles não tinham experiências nenhumas com Deus. Mas Deus queria que eles tivessem as próprias experiências. E agora ali, onde o recurso acabou, onde não tinha mais o que fazer, não tinha mais saída, aquela mulher que era simplesmente a escrava, agora reconhecida pela história como aquela que Deus vê, aquela que Deus se importa, aquela que Deus cuida, aquela que Deus se levanta e vem com provisão contra a vida dela. Da mesma maneira, Ismael era simplesmente o filho da escrava, mas agora Ismael era a raiz de uma multidão numerosa e poderosa que viria sobre a terra. Por que você está passando por esse deserto? Porque o Senhor quer que você pare de viver à sombra das experiências dos outros. Até aquele momento, se você perguntasse para Agar, me conta um milagre. Pô, cara, vou te contar. A minha ex-patroa, 90 anos, deu à luz. Mas me conta mais aí. Poxa, meu ex-patrão com 100 anos, Deus fez um monte de promessa para ele, e essas promessas se cumpriram. Mas a partir daquele momento, Agar, me diz aí, conta um milagre. Eu quero dizer o seguinte: eu estava com meu filho, sem recurso, sem saída, não tinha para onde ir, mas Deus ouviu a minha oração, Deus estava comigo, e Ele tem promessa, e eu tenho experiências com Ele. Eu fui marcado pela experiência. A experiência. É por isso que Deus permite que você passe pelo deserto. É porque no final do deserto, você vai dizer como Agar: agora o milagre não é dele, o milagre é meu, eu e Deus. Segundo motivo por que Deus permite que passemos pela experiência. Versículo 14 a 16. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e umas vasilhas de couro cheias de água. Uma vasilha de couro cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, como eu já disse, cerca de 100 metros. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Uma coisa que chama muita atenção para mim no versículo 14 é que Abraão era um cara rico. A Bíblia conta que Abraão era um dos homens mais ricos do seu tempo. Abraão era riquíssimo. Abraão era próspero. Abraão, ele tinha em abundância. Quando ele vai despedir Agar, e ele vai despedir o menino, seu filho, Ismael, ele bota um bocado de pão e uma vasilha com água. Quando você olha assim, que Abraão miserável esse, o cara morria.
Por isso que tinha dinheiro, ficava amarrado. Deu um punhado de pão para a mulher e uma vasilha de água. Abraão poderia mandar suprimentos, mantimentos, vários carros com tonéis de água, com tonéis de alimento, pães à vontade, frutas à vontade, com várias coisas. Afinal, Abraão era rico. Mas Abraão deu um punhado de pão e uma vasilha com água. Mas olha aqui que interessante. A Bíblia vai dizer que Agar parou no meio do caminho. Ela parou no meio do caminho por quê? Porque a água acabou. E quando a água acabou, ela levantou os olhos, tinha ali o quê? Uma fonte de água, um poço de água. Imagina se Abraão manda para Agar e para Ismael muitos pães, muita água, muito alimento. Muito provavelmente, eles passariam daquela fonte. Muito provavelmente, eles passariam daquele ponto. Talvez por causa dos recursos em abundância, que se Abraão fosse um cara menos amarrado, desse para Agar e para Ismael, eles andariam talvez muitos outros dias, porque os suprimentos não acabariam. Mas interessante foi que exatamente no momento em que a água acabou, que o recurso acabou, é que ali manifestou a glória, o poder e o milagre de Deus. Cara, se tivesse mais comida e mais água, Agar e Ismael estariam dependendo dos recursos de Abraão. Lembra que o motivo deles irem para o deserto é para que eles tivessem as suas próprias experiências com Deus. Agora eles tinham que aprender uma coisa. Eu não vou mais depender dos recursos de Abraão. Eu não vou mais depender das águas de Abraão. Eu não vou depender mais dos pães de Abraão. Eu vou depender agora do Deus de Abraão, que é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que faz florescer no deserto. É o Deus que cria caminho no deserto. É o Deus que faz jorrar fonte no meio do nada. O que eu aprendo aqui? Deus nos permite passar pelo deserto para mostrar o seguinte: você pode e deve depender dele, confiar nele, porque quando os recursos acabam, quando você não tem o que fazer, talvez agora no meio do deserto você está meio revoltado. Igual Agar, pô, me trouxe pra cá, eu não tenho o que fazer, tô sem saída, eu não tenho mais pra onde ir, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar minhas contas, eu não tenho mais que médico recorrer, porque não tenho mais pra onde ir. É quando o recurso acaba que o céu se abre e o Senhor manifesta a sua glória e o seu poder. Se os seus recursos estão acabando, começa a olhar para cima e dá glória a Deus, porque está muito perto do seu milagre acontecer, está muito perto do deserto virar fonte de água, do choro virar riso e a alegria será abundante na tua vida. Dependa do Senhor. Sabe por que você está nesse deserto? É porque o Senhor está te ensinando que você pode confiar, você pode descansar, você pode esperar nele, porque ele é aquele que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Glória a Jesus, dependa dele. Terceiro motivo e último motivo, tem muitos, mas que eu separei 3. Motivo: porque Deus permite que passemos pelo deserto. Olha que interessante aqui. Até aquele momento, quem era Agar? Pergunto, quem é Agar? Quem é Agar? Pô, é a escrava egípcia lá. E Ismael? Ah, é o filho da escrava egípcia. Ih, deu maior problema quando ele nasceu, rapaz. Ih, esse menino nasceu no meio do moído, no meio do problema familiar. Eita, crise total. Esse menino aí é o motivo de uma grande crise naquela família. Até aquele momento, Agar, a escrava, Ismael, um filho problemático. Essa era a história deles. Mas o Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto. Permitiu que eles fossem marcados pela experiência. Permitiu, então, que eles conhecessem o Deus da provisão, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que se importa, o Deus que está junto, o Deus que não desampara, o Deus que supre necessidades. E depois de passar por tudo isso, eles mudaram de nível. Você vai ver que no final da história, hoje a história, quando a gente conta,
Agar, a gente não lembra apenas como a egípcia escrava, mas como aquela mulher que Deus ouviu, aquela mulher que Deus se importava, aquela mulher que Deus estava junto, aquela mulher que Deus cuidou nos mínimos detalhes. Quando a gente olha para Ismael, quem é Ismael? O pai de uma numerosa multidão, o pai de um povo próspero e muito abençoado. Eles mudaram de nível, passaram pelo deserto, mudaram de nível. Deus quer te mudar de nível. Porque até agora você é coadjuvante. Até agora você era um crente acostumado a dar glória pelas histórias dos outros. É aquele que, claro, que é uma bênção, tem prazer nas conquistas dos outros. E aí, de glória em glória, você olha para um lado um testemunho, eita, Deus é bom. O outro, poxa, Deus é bom. Mas o Senhor quer te mudar de nível. O Senhor quer marcar, porque aqueles que são marcados pela experiência mudam de nível. Quer ver uma história? Minha casa, minha família. Eu tinha 9 anos de idade, meu irmão, aproximadamente 12 anos, meu irmão mais velho que eu. Minha irmã, um pouquinho só mais velha que o meu outro irmão. Mas meu irmão tinha 12 anos na época. E naquele momento, a minha família, meus pais, receberam uma notícia terrível. De que o meu irmão mais velho, tinha sido acometido de um câncer muito letal. Os médicos reuniram a família e disseram que meu irmão tinha 6 meses de vida. Imagina para os meus pais, para a família receber essa notícia, que aquele menino, cheio de saúde até o momento, cheio de sonhos, de projetos, de vitalidade, ainda com 12 anos, teria sua vida ceifada por uma enfermidade muito severa, uma enfermidade muito terrível. E eu lembro que nessa história, durante esse momento, muitas lutas, eu vi várias vezes meus pais chorando. Eu vi várias vezes meus pais de joelho na cama chorando e clamando, Deus, cura o Júnior. Deus, cura o Júnior. Deus, cura o Júnior. E a luta era grande, a luta era terrível, e a família toda comovida, buscando, tentando outros tratamentos, várias cirurgias, vários exames, vários tratamentos, e nada. A cada dia que passava, a notícia vinha, olha, o Júnior não tem mais jeito. O médico chegou para o meu pai e falou assim, olha, Hélio, compra o que seu filho quer, viaja com ele, desfrute esses poucos meses de vida que seu filho tem, porque o seu filho não vai sobreviver, seu filho tem 6 meses de vida. E eu lembro que a família ali lutando, meu pai lutando e minha mãe lutando, em oração, clamando. Um dia o telefone tocou e o médico mandou meu pai ir lá para o hospital, às pressas e tal, e encurtando a história. Eu lembro que no meio do caminho, e o médico ligou para o meu pai e falou assim, Oliveira, que meu pai na época estava nativa, e falou assim, Oliveira, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei de uma coisa, da mesma maneira que esse tumor chegou, esse tumor foi embora, o câncer não está mais no menino, o teu filho está curado, e aí pediu para fazer exames. Não, mas durante 2 anos, ele vai ter que fazer exame, tem que vasculhar, porque esse câncer está em algum lugar, esse tumor não pode ter ido embora, mas o Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que faz, e ali no meio da nossa família, nós celebramos o meu irmão que hoje está com 50 anos, faz 50 anos esse ano, para a glória de Deus, provando que Jesus cura. E eu cresci nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente sabendo que Jesus cura. Eu cresci nesse ambiente sabendo que Deus é o Deus de provisão, de tantas histórias que minha mãe contava em casa, de tantas histórias que meu pai contava em casa. Mas em todos esses momentos a minha fé foi muito edificada, mas as experiências eram deles. As experiências eram do meu irmão. E eu não tinha nenhuma história para contar. Assim, as minhas travessuras que eu fazia de vez em quando. E aí tinha alguns livramentos de Deus, com certeza, no meio dessas travessuras que eu fazia. E eu lembro que, em 2010, já morando aqui, eu então fui acometido de uma enfermidade. Um tumor severo chegou no meu externo e eu fui desenganado pelos médicos. Fiquei 52 dias entre a vida e a morte, lutando pela vida. E os médicos diziam que não tinha jeito, não tinha cura, não tinha saída. A cada dia que passava, minha luta era pelo dia seguinte. Para chegar no dia seguinte, para chegar no dia seguinte. Ali, Deus me confortava, usava pessoas para falar comigo. Mas sabe como é que a gente é? Assim como Agar, no meio do deserto, quando os recursos acabam, quando o médico dizia que a medicina não tinha recursos para fazer nada, que eles estavam tentando, por experimentação, alguma coisa que pudesse funcionar em mim,
eu me desesperava, eu ficava com medo, porque Agar ficava, e eu também ficava. Por mais que eu conhecesse o Deus do meu pai, que eu tivesse vivido algumas experiências, mas ali eu estava abalado com muito medo. E eu lembro que no dia 52, algo terrível aconteceu. Eu tive 52 dias internado. No dia 52, começou a aparecer um monte de bola, de pus, em volta do meu peito, da minha cicatriz. E aquilo eu fiquei muito preocupado, e os médicos ficaram muito preocupados. Eles falaram: Paulo, não sei qual é o problema, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que suspender o tratamento, fazer uma bateria de exames, e a gente vai ter que começar tudo de novo, porque a gente não sabe se talvez você está tendo alguma reação e não está funcionando, e tudo que a gente não pode ter é infecção perto da sua cicatriz. E aí eu fui lá para baixo, meu ânimo foi embora, eu falei: meu Deus, passar por tudo de novo. Eu já cheguei a um ponto que eu não queria que meus filhos me visitassem, porque eu ficava arrasado, porque eu não sabia se um dia eu poderia estar com eles. Então a visita deles me fazia mal, me fazia lembrar que eu poderia não voltar para casa. E aí eu muito mal, eu lembro nesse dia, fui para o fundo do poço, fiz todos os exames. No dia seguinte, no dia 53, o médico entrou no meu quarto às 7 horas da manhã para fazer visita. E ele falou assim: Paulo, fizemos os seus exames e decidimos que é melhor você ir para casa. Eu falei: mas ir para casa para morrer, porque o cara tá todo mal. O camarada chega e fala que eu tenho que ir para casa. Eu falei: mas ir para casa por quê? Ele: você vai para casa porque você está tendo a reação alérgica, porque você não tem mais nada. O tumor foi embora, a infecção foi embora e você não tem mais nada, vai para casa. Eu falei: doutor, Manino Novalgina de 12 em 12 horas. Não, você está curado, não tem sequela nenhuma. Eu falei: mas eu posso pegar meus filhos no colo, eu posso brincar, jogar bola, pode fazer tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Você não tem nenhum sintoma, você está curado. E ali, a partir daquele momento, eu mudei de nível. A partir daquele momento, eu não adorava mais o Deus que meu pai me ensinou. A partir daquele momento, eu não adorava mais o Deus que a minha mãe sempre me ensinou nas histórias, quando eu ia dormir ou em casa. Eu passei a adorar o Deus que me visitou no hospital. O Deus que falou comigo, o Deus que me curou, o Deus que me usou, e o Deus que agora me usa com a autoridade daquele que mudou de nível, foi marcado pela experiência, saiu de uma vida de coadjuvante e agora protagonista para a glória do Senhor Jesus. O Senhor está permitindo que você passe por esse processo. Você não entende. Eu lembro quando eu estava no quarto, eu reuni a família e eu falei: pai, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Se merecesse alguma coisa, né? Chorando, eu falei: calma, meu filho. A gente não sabe porquê, para quê, mas tem um porquê, tem um propósito. Com certeza ali dentro dele também ele estava totalmente quebrado. Mas passamos de nível, porque a experiência nos dê a autoridade para isso. Você hoje está agoniado, angustiado. Por que eu estou por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Por que está tudo dando errado na minha vida? Não é que está dando tudo errado, não. O Senhor te separou. Ele está querendo te processar, te preparar, te amoldar, te aperfeiçoar para que você tenha as próprias experiências, que você mude de nível e o Senhor vai te usar como protagonista na história, nesse tempo, para essa geração, para ganhar almas para o reino e dizer: eu fui marcado pela experiência de um Deus que cuida, que ouve, que se importa, que me vê, que provê, que sabe de todas as coisas e cuida da minha vida nos mínimos detalhes. Por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor quer te dar experiência. Porque o Senhor quer mostrar para você que você pode entregar e confiar plenamente nele. Depender dele. Ah, mas e amanhã? Não tenha medo. E Abraão: Senhor, e o meu filho? Não se preocupe com o menino. Agar: mas e agora não tem água? Agar: não tenha medo. Levanta os olhos, olha as fontes que eu preparei para você. Você não sabe, mas o Senhor já preparou a fonte. Você não sabe, mas o Senhor já está preparando o escape. Tudo isso não é para te matar, tudo isso não é para te anular, tudo isso não é para fazer com que você fique no deserto. Pelo contrário, é para te mudar de nível, porque Ele está forjando um grande guerreiro, uma grande guerreira, para a glória e louvor do nome do Senhor, que diante das adversidades, diante das lutas, diante das tribulações, não temerá mal algum, porque nós cantamos aqui. Quem disse isso?
Davi, o Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ainda que o exército me cerque, eu não vou ter medo de nada, porque ele sabia que ele foi marcado pela experiência, e assim somos nós, marcados pela experiência, inabaláveis. Suportamos as adversidades, prontos para transformar pessoas, influenciar pessoas, mudar o mundo, porque fomos marcados pela experiência. Não é porque eu sou legal, nem porque você é bonzinho. É porque o Senhor quer ser glorificado com o seu exemplo, com a sua vida e com o seu testemunho